A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Queridos, nas últimas semanas, obviamente tirando a semana do aniversário da igreja, que foi na semana passada, nós estamos falando sobre os 5 pilares da fé reformada, que foi um grande legado da reforma protestante. O intuito não era aqui palestrar sobre cada pilar, mas era, na realidade, expor um texto que fala, que retrata, que expõe este pilar. Nós já falamos sobre somente as Escrituras, sola Escritura. Nós já falamos sobre somente Cristo, solos Christus, também somente a graça, sola gratia, e hoje nós vamos falar somente a fé. E aí eu gostaria de convidar a igreja para que possamos abrir as Escrituras na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, nós vamos ler do 21 ao 24. Amém? Todos abriram? Romanos 3, a partir do 21. Como eu sempre peço, eu quero pedir novamente que você continue com a sua Bíblia aberta. E também peço que você evite de ficar andando para lá, para cá. Nós estamos cultuando ao Senhor, tá? Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos porque estamos aqui reunidos como igreja. Ajuda-nos, ó Deus, ilumine as nossas mentes, a fim de que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la no nosso dia a dia. A palavra do Senhor é palavra do alto, inspirada pelo Teu Santo Espírito, tem relevância eterna, e ela é um meio de graça que vai nos transformando. Ajuda-nos esta noite a compreender o que o Senhor fez por nós na pessoa de Cristo Jesus, porque nós fomos justificados, ó Senhor, pela fé. Pela graça de Deus fomos justificados. Que haja gratidão em nossos corações. Abençoe cada um que aqui está. Abençoe também as crianças que desceram. Seja com todos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu disse pela manhã, e volto a repetir, pela manhã eu rapidamente
antes de nós começarmos a escola bíblica dominical, propriamente dita, de estudarmos a lição, eu falei da primeira pergunta retórica de Romanos capítulo 8. Paulo tem 4 perguntas retóricas no capítulo 8, do 31 ao 39. E aí eu disse hoje pela manhã que capítulo 1, 2 e grande parte do capítulo 3, quase todo o capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele pega as suas armas e no primeiro capítulo ele aponta para os gentios, mostrando para os gentios que eles estão perdidos, que eles são pecadores, que eles estão em uma condição em que, se Deus não intervir, eles estão perdidos eternamente. Isso para os gentios. Por isso que a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça ou pela mentira. Deus revelou os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade, mas o homem preferiu adorar a criação. Isso no capítulo 1. Eu disse também que os judeus, eu fico pensando que os judeus, tenho certeza, os judeus soberbos, arrogantes, jactanciosos que eles eram, na realidade são, até hoje, principalmente uma ala judaica ortodoxa, mas aqui dentro desse contexto de Paulo, os judeus, eles se achavam um povo de Deus, eles tinham certeza que Deus tinha se revelado somente a eles, e que eles não estavam perdidos, porque Deus tirou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, pactuou com Abraão, disse a ele que faria uma grande descendência, como de fato fez, deu a lei a este povo, quando Moisés foi no Sinai receber esta lei. Então aquele povo se sentia privilegiado, mais do que privilegiado, se sentia um povo exclusivo. E aí então no capítulo 2, Paulo, ele vira suas armas para os judeus e diz assim: olha, se os gentios estão perdidos, vocês judeus também estão perdidos, e a situação de vocês, a condição de vocês é uma condição ainda, digamos assim, pior, porque vocês receberam os meus oráculos. Está lá no capítulo 2. Vocês receberam os meus oráculos, vocês receberam a minha palavra, vocês receberam a minha lei, vocês receberam o meu testemunho, o meu preceito, são sinônimos aí. Entretanto, vocês também voltaram as costas para mim. Então, tanto gentios como judeus estão na mesma condição. Os gentios não são inferiores aos judeus, e os judeus não são superiores aos gentios no que diz respeito a serem ou estarem justificados. E aí eu disse, e sempre gosto de trazer isto à minha memória e também para a igreja, que se nós parássemos no capítulo 1, 2 e no capítulo 3 até o verso 20, nós estaríamos em um grande desespero. Se o apóstolo Paulo tivesse escrito até o capítulo 3 do verso 20, os gentios estavam em desespero, os judeus estavam em desespero, toda a raça humana, toda a humanidade também estaria em um profundo desespero, meus irmãos, porque todos estão perdidos. E aí o apóstolo Paulo, a partir do versículo 21 que nós lemos esta noite, ele vai responder aos capítulos anteriores. E graças a Deus pela resposta dele, que nós vamos ver esta noite. Ele vai responder
os capítulos 1, 2 e o capítulo 3 até o versículo 20. Aí a partir do versículo 21, ele realmente vai nos trazer a esperança e vai nos ensinar, vai ensinar aquela igreja, vai ensinar aos judeus, vai ensinar aos gentios, vai nos ensinar que na realidade nós fomos salvos pela graça e fomos justificados pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus criou Adão e Adão foi criado justo. Quando Deus criou Adão, ele criou Adão justo, sem pecado. Adão não conhecia o pecado, mas Adão tinha uma lei no coração. Os irmãos lembram a lei que Adão tinha no coração? Da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não comas, Adão, porque se você comer, certamente você vai morrer. E Adão tinha que cumprir esta lei. Entretanto, as Escrituras Sagradas nos ensinam que Adão não passa por este estágio que eu chamo de estágio probatório. Se Adão tivesse conseguindo obedecer a Deus, ele teria cumprido a justiça de Deus. Porque Deus, ele é justo. O nosso Deus, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e revelado nas Escrituras, ele é um Deus justo, meus queridos. E obviamente, ele é um Deus justo que cria um homem também, o quê? Com esta característica, com este atributo de justiça. E a justiça que Adão tinha que cumprir era obedecer ao Senhor e não comer daquela árvore, mas ele come. Então ele cai, ele fica num estado de depravação. Se ele realmente consegue obedecer a Deus com o seu livre arbítrio, então ele teria acesso à árvore da vida, ele comeria, então ele praticaria as boas obras e ele então teria vida eterna. Mas nós sabemos que ele pecou. E o nosso Deus, por ser um Deus justo, ele não pode inocentar o culpado. E ele não inocentou o culpado. A Bíblia nos diz que ele expulsou Adão do paraíso, mas ele poderia ter fulminado a raça humana, poderia ter exterminado Adão e Eva, ele poderia ter exterminado tudo que ele criou. Todavia, lá em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis, por favor, capítulo 3, verso 15. Deus poderia ter fulminado, destruído, exterminado tudo o que ele criou e a coroa da sua criação, que foi o homem. Entretanto, nós temos um ato redentivo aqui, que nós chamamos de proto-evangelho, Gênesis 3,15, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu o quê? Lhe ferirás o calcanhar. Aqui, depois da criação, da queda, Deus providencia redenção, provê redenção, quando diz que ele colocaria inimizade entre o diabo e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e isto aconteceu. Este te ferirá a cabeça, ou seja, Cristo na cruz, ele esmaga de forma figurada, ele vence os principados e potestades, e tu lhe ferirás o... Jesus foi à cruz, ele foi ferido sim, ele derramou o seu sangue. Então, meus queridos irmãos, a raça humana está em uma condição de culpada, e ela precisa ser resgatada, e Deus escolhe como fazer isto.
Vocês lembram bem, tenho certeza que os irmãos leem as Escrituras, quando Adão peca e que ele sente vergonha, ele foge, ele cobre as suas genitálias, e ele cobre com o quê, primeiramente? Com folhas. Mas depois, o próprio Deus, ele vai criar o método que ele quer para ser adorado, mas principalmente para que pecados possam ser o quê? Perdoados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ele mesmo vai providenciar e dizer: eu quero assim. Por isso que ele aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim, porque Deus, ele não olha primeiramente para a intenção do seu coração. Ele quer que eu cultue a ele, que eu adore a ele do jeito que ele prescreve. E é obviamente, junto disso, também com as melhores intenções, com as melhores e mais sadias motivações. Então, Deus vai escolher nos resgatar, graças a Deus por isto, mas como é que ele vai fazer isto? Ele vai justificar o homem com derramamento de sangue. A Bíblia nos diz, lá em Hebreus, capítulo 10, irmãos, olha bem o que diz Hebreus capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, o autor de Hebreus chama a lei de sombras dos bens vindouros. Não é a imagem real, porque qual é a imagem real? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. O Antigo Testamento era sombra daquilo que viria, era sombra do real, meus irmãos. E esse texto que nós lemos, então nós vamos ver como é que Deus vai tratar o seu povo, porque Deus tem um povo. Deus não tem somente o povo étnico judaico, mas Deus tem uma igreja, e a igreja somos nós, constituídos de gentios, de judeus, de bárbaros, de gregos, ou seja, de todo aquele que crê em Cristo Jesus. É interessante, é que neste verso 21, olhe para a sua Bíblia agora, por favor. Nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, que Deus justifica pecadores. Verso 21. Deus justifica pecadores. Vocês lembram que eu disse que ele poderia ter exterminado toda a humanidade, mas ele resolve o quê? Providenciar, prover redenção. E ele faz isso em todo o Antigo Testamento, que a Bíblia chama de sombra, por meio de sacrifícios e holocaustos e derramamento de sangue, até que viria o real, que é Cristo Jesus. Então, vamos olhar aqui para esse verso 21. Deus justifica pecadores, diz assim a palavra, mas agora, este agora fala muito, não fala? Porque se eu digo assim, mas agora, este agora significa dizer que nem sempre foi deste jeito. Mas agora, ou seja, antes não era assim. Antes não era assim. Por quê? Porque antes eles estavam de fato vivendo toda aquela sombra. Mas Paulo vai dizer, agora não. Agora nós não estamos mais vivendo sombra, porque Jesus morreu na cruz e naquela sexta-feira ele disse, está consumado. E no domingo ele ressuscitou, meus queridos. Mas agora, antes e depois, eu e você não vivemos no antes, nós vivemos o quê? No depois.
Todos os nossos irmãos do Antigo Testamento estavam vivendo debaixo de sombra. Debaixo de sombra. E eu e você, eu posso dizer isto, e eu digo isto com gratidão. Eu e você vivemos hoje, depois, quando ele diz, mas agora, nós vivemos numa condição de que nós temos toda a Bíblia, toda a revelação. Hoje nós temos uma compreensão da totalidade da vontade de Deus. Algo que os nossos irmãos do Antigo Testamento não tinham, porque eles, sempre estavam olhando para a promessa. E hoje nós já contemplamos esta promessa, a concretização dela em Cristo Jesus. Mas agora, irmãos, sem lei, e quando o apóstolo Paulo nos diz aqui, mas agora sem lei, nós temos que olhar para os versos 19 e 20. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Vamos ler? Todos em uma só voz? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, visto Paulo é muito claro, irmãos, mas agora sem lei, Paulo coloca isto. Por quê? Porque agora nós não estamos vivendo mais debaixo desta lei, porque a lei, ela provoca, revela e condena. A lei nunca teve objetivo de absolvição, de absolver. A lei revela o quê? O seu coração pecador. A lei provoca o quê? O seu coração pecador. E a lei faz o quê então? Condena você, não absolve você. Vocês lembram quando aquele jovem garoto chegou perto de Jesus e disse, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Jesus disse o quê? Cumpre a lei. E ele diz assim, eu estou cumprindo. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. E aí, o que eu posso, Senhor, fazer para te seguir? Então Jesus vai no calcanhar de Aquiles dele e diz o quê? Vende tudo que você tem e siga-me. Ele vendeu? Não. Ele sai de fininho, porque a Bíblia diz que não terás outros deuses diante de mim. Ele cai diante da lei, porque na realidade quando eu olho para a lei na realidade ela revela, ela provoca o meu pecado. Não que a lei não seja divina, não que a lei não seja espiritual, porque foi Deus que deu. O problema não é a lei, o problema é você, o problema sou eu, o problema é o homem. E aí Paulo diz, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, meus irmãos. Graças a Deus por isto, porque todo o Antigo Testamento nós vamos encontrar os profetas, a lei, testemunhando acerca de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, vamos abrir em Lucas, para você ver que o próprio Senhor Jesus vai falar sobre esta lei. Lucas 24. Verso 27. Vamos ler também em uma só voz?
Lucas 24, verso 27, diz o quê? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O próprio Jesus ali com os discípulos de Emaús vai nos dizer que, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ele estava expondo, falando o que as Escrituras estavam dizendo, falando ao seu próprio respeito. Então Paulo nos diz aqui, irmãos, que Deus justifica pecadores. Foi por iniciativa de Deus que nós fomos justificados. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, com todos aqueles ritos, até que chegasse Cristo Jesus, morresse na cruz, ressuscitasse, para que de fato então Paulo pudesse dizer que hoje nós somos salvos pela graça e justificados pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que nós não somos justificados por nós mesmos, nós não somos justificados pelas nossas obras, nós não somos justificados porque guardamos qualquer tipo de lei, nós não somos justificados porque nós somos moralistas, nós não somos justificados porque nós somos bonzinhos, nós não somos justificados porque a gente, ou eu ou você, nós somos as melhores pessoas do mundo, nós somos justificados na realidade pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus é que justifica pecadores. Deus justifica pecadores. Deixa eu ilustrar isso aqui. Certa feita, em uma cidade de mais ou menos 100 a 120 mil habitantes, numa cidade assim, todo mundo conhece quase todo mundo. Apesar que 100 mil habitantes já é um bocado de gente. Mas havia ali uma jovem bem conhecida na cidade. E ela era conhecida por ser uma pessoa justa, obviamente dentro do senso comum, dentro da definição do que é ser justo, uma pessoa honesta, uma pessoa caridosa, uma pessoa que ajudava todo mundo, jovem, mas uma pessoa conhecida em toda aquela cidade. As pessoas procuravam esta jovem, as pessoas respeitavam, ela não era nenhuma política, não tinha nenhum cargo político, mas as pessoas realmente, quando pensavam em alguma referência, pensavam nela. E aí, um determinado dia, ela é acometida por um CA, por um câncer, e ela começa a definhar rapidamente. Aquele câncer bem agressivo, tá? E só que ela não era nenhuma pessoa religiosa. Tinha nascido num lar católico romano, mas não era uma pessoa praticante religiosa. Chegam até ela e perguntam se ela não quer aceitar a visita de um pastor evangélico, né, um pastor protestante, né, um líder religioso protestante. Ela não aceita à primeira vista, mas com o decorrer das semanas, na realidade ela vê que o seu câncer é um câncer realmente em um estado avançado, terminal, e aí depois de tanta relutância, ela recebe esse pastor. O pastor vai visitá-la e ali traz uma palavra de conforto, mas mais do que uma palavra de conforto, ele traz também o plano da salvação, mas não aquele plano da salvação das 4 leis espirituais, que eu acho que você já deve ter ouvido. Mas na realidade, mostra para ela a situação dela diante de Deus, a condição dela diante de Deus, e também mostra para ela que, mesmo ela sendo a pessoa mais respeitada da cidade, sendo uma referência da cidade, ela, diante da justiça de Deus, dos olhos de Deus, ela está na mesma situação
de um criminoso que está detido. E aí, ela olhou para o pastor, mesmo naquela situação, e disse assim: quer dizer que eu, com todos os meus atos, eu sendo uma pessoa que passei a minha vida inteira praticando o bem, eu sempre honrei os meus compromissos, eu sempre ajudei as pessoas que eu pude ajudar, quer dizer que diante de Deus eu estou na mesma situação que um homicida? O pastor disse: diante de Deus, sim. Diante dos homens, não. Mas diante de Deus, sim. Sabe o que ela respondeu para ele? Então, eu prefiro ficar com a minha reputação. Eu prefiro ficar com a minha reputação e não acho que esse Deus seja justo. Pelo contrário, ele é injusto. Irmãos, Deus manifestou a sua justiça. Deus justifica pecadores, meus queridos. Como essa justiça acontece? Verso 22. Deus justifica através de uma justiça que não é nossa, mas é do seu Filho. Segundo lugar, Deus justifica através de uma justiça que não é nossa, mas é do seu Filho. Verso 22. Vamos ler: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crerem, porque não há distinção. Não há distinção, irmãos. Deus justifica através de uma justiça que não é a nossa. E justifica como? Mediante o quê? A fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente precisa pensar um pouquinho no que é essa fé aqui. Fé não é aquele pensamento, o que Paulo está me mostrando aqui, que fé não é aquele pensamento positivo, ou aquela força que brota de tanto você repetir: eu tenho fé, 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 sabe? Falam tanto que parece um mantra, você introjeta, certo? E aí você, inclusive, em nome dessa fé, acaba fazendo um bocado de besteira, um bocado de irresponsabilidade. Vai pela fé, meu irmão. E aí esse negócio de que vai pela fé, cuidado, porque você pode cometer irresponsabilidades. Sem dúvida nenhuma, nós temos que confiar em Deus. Mas esta fé aqui, do verso 22, justiça de Deus mediante a fé, esta fé é um entendimento da obra de Cristo. É entender realmente o que Cristo fez lá na cruz do Calvário. É entender que aquela promessa de Gênesis 3,15 que nós lemos há pouco, aquela promessa se cumpre, se concretiza no Verbo encarnado que fez carne e habitou entre nós. É entender, meus queridos irmãos, por exemplo, que eu tenho que abandonar a minha justiça e clamar pela justiça de quem? De Deus, na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, como a jovem que eu acabei de ilustrar. Ao invés dela dizer: então eu abro mão, eu abandono, eu abdico da minha justiça própria, e na realidade eu me derramo diante dos pés desse Senhor, porque na realidade só há um justo que morreu pelos injustos. Ter a compreensão também, esta fé, é ter a compreensão que é incompatível, olhe bem, é incompatível a minha justiça e a justiça de Cristo. São excludentes. Ou eu fico com a minha justiça,
Ou eu fico com quem? Com a justiça de Cristo. Não há como conviver, não há como dialogar, meus queridos, não há, porque a Bíblia nos diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Por isso, então, que Deus justifica através de uma justiça que não é nossa, mas é a justiça do seu Filho. Uma outra coisa que nós temos que compreender é que essa justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, é que esta fé é um dom de Deus. É um dom de Deus. É Deus, pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É claro que todos os homens, todos os moradores da terra têm fé no sentido de confiança. Eu tenho fé que eu vou passar no vestibular. Eu tenho fé que eu vou me casar. Eu tenho fé que eu vou arrumar um emprego. Eu não estou falando desse tipo de fé. Esta fé de fato permeia todo o coração humano, porque Deus, ao criar o homem, colocou isto de forma, digamos assim, pura. Pura, pastor? Porque Adão só tinha olhos para quem? Para o seu Senhor. Adão confiava e cria somente em quem? No seu Senhor. Mas quando ele peca, quando ele cai, quando ele desobedece a Deus, agora ele fica confuso, depravado, e então ele começa a confiar em várias coisas. Mas em Cristo não. A Bíblia nos diz que nós não fomos salvos pela graça. A Bíblia nos diz que nós fomos salvos sim pela graça, mediante a fé. E isto não vem da gente, não vem de nós, é o quê? É dom de Deus. Salvação é um presente de Deus. A nossa fé é um dom de Deus para crer neste Cristo. É um dom de Deus. E a Bíblia nos diz aí no verso 22, porque não há distinção. Não há distinção entre gentios, não há distinção entre judeus, não há. Por que não há? Verso 23 vai nos responder. Por que não há? Texto muito conhecido, né? Aqueles textos que a gente memoriza, que a gente decora. Pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória do Senhor. Não há distinção. Não existe alguém que não tenha sido destituído da glória do Senhor. Não existe alguém, não existe nenhum povo que não esteja nessa condição, que carece da glória de Deus, meus queridos. Agora, a Bíblia nos diz que Deus vai nos justificar sem as obras da lei. E graças a Deus por isto. E é aqui que eu lembro de Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele era um homem honesto. Um homem muito honesto. Honesto em que sentido? Ele queria servir a Deus. Ele tinha um profundo desejo de servir a Deus. É por isso que ele vai se angustiando, porque ele quer ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa. Mas aí ele, na realidade, se encontra, sabe com quem? Sabe com quem Martinho Lutero se encontra inúmeras vezes? Sabe com quem? Com ele mesmo. Com o seu pior inimigo. Com o seu coração. Aí ele vê que ele não consegue
ser justo, porque ele queria ser justo, e ele está procurando essa justiça na igreja, como monge, depois como doutor da igreja em 1512, como um homem proeminente, como um homem inteligente, como um homem diferenciado na sua época. Ele era honesto. Mas pela graça de Deus, aquele homem um dia, ao estudar as Escrituras, ele viu que o justo viverá pela fé. Eu fico imaginando, assim, aquela cortina, sabe? Sabe aquela cortina? E aí na realidade aquela cortina ela é rasgada, ela fica em trapo, ela é descortinada, quando ele começa a olhar para as Escrituras, estudar as Escrituras. Ele estudava nos originais, tanto no hebraico, no aramaico e no grego, koiné. E aí aquele homem, na realidade, pela graça de Deus, e para o bem da igreja, um grande avivamento, é por isso que nós estamos aqui, porque Deus realmente é o Senhor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém por isso? Amém mesmo. Então aquele homem que se autoflagelava, ele se autoflagelava para dizer: Senhor, arranca isso, eu preciso. Mas aí ele luta com os seus pensamentos, ele luta com os seus sentimentos, ele diz: eu não sou salvo, eu não vou conseguir ser justificado. E ele vai descobrir que nenhum homem pode ser justificado pelas obras da lei. Deus nos justifica, a partir do versículo 24 que nós vamos ler agora. Deus justifica sem as obras da lei. Vamos ler? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isto é uma bomba para um coração orgulhoso, como é o coração do homem. Nós somos orgulhosos, irmãos. Somos demais. Somos orgulhosos. Tá? Mas isso aqui é uma bomba. Eu não sei se vocês perceberam. Paulo diz assim: gratuitamente por sua graça. É uma redundância, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Redundante aqui. Paulo quer deixar mais do que claro, muito mais do que claro, mediante a redenção que há em Cristo. Irmãos, a Bíblia nos diz que a cruz é loucura para os que, o quê? Se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Paulo escreve isso lá para a igreja de Corinto. Cristo é o nosso Redentor, Ele veio nos resgatar, meus irmãos. E esta ideia de resgate, olha bem, esta ideia de resgate, ela é bem vívida na cabeça de Paulo, porque Paulo era judeu. Paulo também era romano, e Paulo era um homem extremamente preparado. Além de Paulo ser judeu, e ele falava aramaico, falava hebraico, aramaico, certamente falava grego, tá? O latim surge depois. Na época de Jesus não se falava latim, se falou depois, tá? Inclusive Jerônimo vai traduzir toda a escritura para o latim, que nós chamamos da tradução, chamamos de Vulgata. Paulo certamente era um homem intelectual, criado aos pés de Gamaliel, sabia tudo da cultura helênica, cultura esta que foi passada pelos séculos por um camarada chamado Alexandre o Grande, que vocês já ouviram falar. E Paulo então era conhecedor também das Escrituras, e ele sabia como é que funcionava resgate no Antigo Testamento. Ele conhecia a lei, tá? Ele sabia da lei de talião, ele sabia da lei olho por olho, dente por dente, de toda, digamos, de toda a estrutura jurídica ali em Israel. Ele conhecia isso, meus queridos. Por exemplo, ele sabia que um escravo poderia ser resgatado se você pagasse
o preço ao seu proprietário. Ele sabia disto, meus queridos. Eu não sei se vocês já leram lá em Êxodo 21, não precisa abrir as escrituras, mas lá em Êxodo 21, depois quando você chegar em casa, dê uma lidazinha lá, tá? Por exemplo, quem tinha animal, quem tinha boi, que tinha chifre, tá? Tinha que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente conhece o boi que a gente tem, não é assim? Não é verdade? Eu estou dizendo isso porque o que eu estou trazendo à memória agora, aqui, é porque a gente conhece os nossos filhos, não conhece? A gente tem filhos mais calmos, filhos o quê? Mais peraltinhas. Então a gente, naquela época, os caras deviam conhecer, tinham que ter a obrigação de conhecer os bois mais peraltas, os mais raivosos e também aqueles mais calmos. Então, o que a lei dizia? Está lá em Êxodo 21, que o boi com chifre, se ele matasse alguém, certo? Ele deveria ser morto. Olha bem, ele deveria ser morto. A carne dele não poderia ser o quê? Comida, ingerida, não poderia. E o dono do boi, certo? Ele estava sujeito também à morte, a não ser que ele pagasse o quê? Um resgate por si mesmo. Principalmente quando era culposo e não doloso. Doloso é quando você tem a intenção de matar. É assim, não é? Não é? Então, a ideia de resgate está na cabeça de Paulo. E Paulo sabe que nós somos culpados. Paulo sabe que os gentios são culpados, que os judeus são culpados, que o homem está no estado de depravação. Mas Jesus, ele vem nos resgatar. Irmãos, ele vem nos resgatar, meus queridos. E nós somos justificados sem as obras da lei. Eu tinha me preparado, na realidade, para falar até o verso 24. Mas eu vou dar continuidade, porque senão, para deixar para outro domingo, na realidade eu tinha me preparado o tempo, porque para explicar não há nenhum problema. Vamos ler o verso 25, porque a gente vai entender melhor, tá bom? Porque nós não lemos, né? A gente leu até o verso 24, mas vamos ler o verso 25, nós vamos parar, na realidade, no 28. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A gente tem que entender essa questão aqui da propiciação, tá bem? A quem Deus propôs no seu sangue. Lembra que eu disse que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Deus nos justifica sem as obras da lei, tá? E Deus também, ele vai, olha bem, o que Deus vai fazer? Em Cristo Jesus, nesse verso 25, Deus vai nos apaziguar em Cristo Jesus com Ele. Nós somos apaziguados com Deus, por quê? Porque nós temos aqui a propiciação. O que acontecia com a propiciação do Antigo Testamento? A Bíblia nos diz que uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, tá? Entrava lá um sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, ele entrava nos Santos dos Santos. Mas antes de entrar, ele tinha que matar um novilho para se purificar. Ok? E quando ele entrava, ele se deparava com a Arca da Aliança. Essa arca, ela tinha 1,10 m por 60 centímetros de largura. Ela era toda de ouro e tinha o quê? Querubins, 2 querubins fundidos, fechando assim as asas um para o outro. Dentro estava o quê? As tábuas da lei, uma porção de maná, não é assim? E o quê? Isso, e o cajado
De quem? De quem? Isso, de Moisés. Olha que coisa interessante, vamos lá. Só que este sumo sacerdote, que entrava purificado porque já tinha sacrificado um novilho, ele levava também um cabrito, porque ele sacrificava aquele cabrito e jogava o sangue ali, naquela tampa, que era chamado de propiciatório, para apaziguar a ira de Deus em relação ao povo. E Jesus, quando morre, ali na cruz do Calvário, que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus, na realidade, faz recair sobre Cristo Jesus toda a sua ira. Toda a sua ira. Ira esta que deveria ter caído sobre mim, sobre você, mas recai sobre quem? Sobre o justo, que morre pelos injustos. E ele faz ali propiciação por toda a sua igreja, porque o seu sangue está sendo vertido, derramado naquele instante. Ele traz paz entre o Deus Pai e nós, homens. Por isso que Paulo nos diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus queria que uma justiça fosse cumprida. Que justiça? A dele. O que é justiça? Justiça é o cumprimento de exigências da parte de Deus. E Jesus cumpriu todas as exigências do nosso Deus. E a Bíblia nos diz o seguinte: na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Se a gente fazer uma leitura aqui superficial, a gente vai dizer que Deus foi irresponsável, né? Mas na realidade não. O que Paulo está nos dizendo é que Deus foi paciente. O que eu, o que você, o que a humanidade merecia era a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vivemos hoje pela graça, nós vivemos hoje porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus poderia ter destruído, exterminado Adão, mas Ele ali faz com que eu e você não somente tivéssemos esperança, mas a certeza de redenção, quando Ele escreve em Gênesis 3,15, nos prometendo a semente da mulher, e a semente da mulher é Jesus Cristo. Amém? Verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, ou seja, nesse tempo em que nós estamos vivendo, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Porque lembra o que eu disse lá no início? Deus é justo, e Deus é o nosso justificador. Ele é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Verso 27, então ele vai dizer assim: onde pois há jactância? Onde pois há o orgulho, a arrogância? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela fé. Vamos ler o 28 juntos, irmãos? Para concluir, como Paulo conclui, a gente então vai concluir. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O justo viverá pela fé. Por isso que nós podemos dizer, somente a fé, sola fide. Você não precisa se desesperar. Mas algo que nós precisamos ter em mente, que eu posso ver em uma outra oportunidade para falar dos irmãos: quem foi justificado pela fé em Cristo Jesus, lembre que a sua fé é dom de Deus, viu? A graça de Deus, fez com que você fosse justificado pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo vai nos mostrar depois, que não é hoje, que quem foi justificado pela fé é levado a ter uma vida de santidade.
Não é bater no peito e dizer, então já fui justificado, eu não devo mais nada, eu vou viver como eu quero. De jeito nenhum. Fomos salvos, irmãos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos justificados, estamos sendo santificados e ainda seremos glorificados. E você não foi salvo para viver do seu jeito. Você foi salvo para viver do jeito do Senhor, de Deus. De Deus. Por isso, ao conhecer a Deus, você deve amá-lo, como Agostinho dizia. E deve viver uma vida reta, santa, diante dele. Não confiando, obviamente, nos seus próprios méritos, na sua justiça, mas fiados na justiça de Cristo. Que eu e você sejamos diferentes daquela moça daquela cidade, que preferiu morrer, entrar para a eternidade, confiando nos seus próprios méritos, nas suas obras. Eu não confio nos meus méritos, nas minhas obras, porque elas são trapos de imundícia. Eu vou entrar para a eternidade confiando plenamente na justiça do meu Redentor, que vive hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé, por favor?